Paz do Senhor, estou gravando esse vídeo para ser exposto amanhã, terça-feira. Hoje é segunda-feira, está um frio muito grande. Eu se chamo Elias Ramos. Quem já me conhece, quem é meu seguidor, sabe que eu falo, esse canal é um canal evangélico, que fala sobre Deus, a palavra de Deus, exegesimamente. E para aqueles que estão chegando agora, caiu de paraquedas, meu nome é Elias Ramos, tudo letras minúsculas, que tem outras Elias Ramos no YouTube. E a gente é um canal que fala de Deus. Mas você que não é evangélico, você que não é crente, é de outra religião, seja bem-vindo. Eu vou orar como eu faço sempre. Santo Deus, bendito Pai, eu peço que abençoe a família, teu povo, pai, mãe, filhos, abençoe o Brasil, visite os hospitais, Senhor, cure os enfermos, principalmente as crianças, os idosos, e as cadeias, presídio também. Vem libertando, Senhor. Tem muita gente presa injustamente, e tem muita gente que, se arrependeu, merece uma segunda chance. Seja com o Brasil, Pai, que tem muita gente que devia estar presa e não estão. Principalmente no meio político aí. Mas seja conosco, Senhor. Dai paz ao Brasil. Aqui vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel foi um homem exilado na Babilônia. Teve no rei, também quando a Babilônia caiu pelos persas, esteve no reinado de Ciro e Artaxerxes. Daniel é um homem consagrado, teve visões do futuro, do finais do tempo. No capítulo 11 de Daniel, fala tudo que foi no ano de Dário, o Medo, que ele começou a ter essas visões finais. E aqui fala o capítulo 11, fala tudo o que aconteceu desde da queda da Babilônia até os impérios do Alexandre o Grande, até veio o reino do Roma, né? Império do Ocidente, Oriente, veio depois os muros, veio até nossos dias e até os dias futuros. Daniel fala aqui, mas eu quero pegar esse versículo 11 só porque é muita coisa fechada como se diz assim, mistério, que vai se revelando aos poucos para nós, né? A gente vai se identificar aqui em algumas passagens. No versículo 4 fala que no auge do seu reino será arrebatado e repartido para os 4 ventos. A gente já sabe que esse aqui foi o império de Alexandre o Grande. Aí depois vem os outros reinos. E assim vai, né? Tem algumas deixadas aqui. E tem uma deixada aqui no versículo 27, que é nos nossos dias. Fala de dois reis, o rei do sul e o rei do norte. Hoje o mundo está dividido em duas facções, né? Norte e sul. Tem ali a parte do Oriente e a parte do Ocidente. Estamos divididos, né? Mas aqui fala aqui, e parece que tem uma grande guerra que vai ter aí. Mas não vou falar de guerra, vou falar aqui de outra coisa. Para mostrar os lampejos que dá para entender onde a gente estamos vivendo, qual a época que a gente está vivendo. No versículo 27, fala também, esses dois reis se empenharão em fazer mal, uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá ao tempo determinado. Versículo 27. Aqui fala de uma mesa.
Gente, naquele tempo os reis não falavam em mesas. Eles faziam guerra, as embaixadas entre eles não faziam mais mesa. Hoje essa mesa aqui nos fala muito, reporta muito para a ONU, né? Onde os países se reúnem numa mesa, falando mentira um por outro. As nações são hipócritas, né? Eles falam lá, tem a guerra da Ucrânia lá, mas tem outras guerras que tem na Romênia lá, que ninguém está se importando com o povo romênio. Romênio? É. Tem outro povo lá, outros lugares do mundo que estão em guerra e ninguém se preocupa. Mas a parte que se preocupa é a parte onde a fricção entre duas potências estão se degradando. É na Ucrânia, naquela ilha italiana lá, ilha lá no Mar da China, no Pacífico, mas tem outros lugares que estão em guerra. E a população está sofrendo. E a ONU nem toma iniciativa nenhuma. Mas aqui a fricção entre as duas nações é poder, né? Agora no Níger, a Nigéria está querendo invadir o Níger porque teve uma guerra lá, um grupo militar derrubou o presidente lá porque era dado para a França e agora estão querendo invadir. Tem uma Liga de Nações ligada à França querendo invadir a Níger. E tem uma Liga de Nações ligada à Rússia protegendo a Níger. Fricções de grandes impérios, um caindo e um outro se levantando. Mas aqui eles falam, claramente, e dá para entender que a gente estamos vivendo esse versículo 27. Se vocês pegarem e ler o capítulo 11, vai ver se o rei da Pérsia levantarão 3 reis na Pérsia, e depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará com que eu prove. Mas no auge do seu reino será quebrantado e repartido por os 4 ventos do céu, ou seja, por os 4 generais. Mas não para a sua posteridade. Aqui claramente é Alexandre o Grande. Que os generais repartiu o reino. E quando Alexandre estava morrendo, os generais perguntaram para quem ia ficar o reino, e ele falou para quem para qual que for mais forte, né? Então ali ele decidiu entre os 4 generais. Mas aqui no versículo 27, mas naquele tempo, até no tempo de Roma, não se falava em redor de uma mesa. Não se falava, não se fazia... Está faltando palavra, meu Deus do céu. Não fazia diplomacia em redor de uma mesa. Mas aqui no versículo 27, nos fala, esses 2 reis se empenharão, o rei do sul e o rei do norte. E vem no versículo 25, fala, você será força ao seu ânimo contra o rei do sul, e frente grande exército, e o rei do sul será a batalha grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projeto contra ele. Aí vai se descrevendo, a batalha sempre vai indo entre o rei do sul e o rei do norte, até certo ponto onde vai entrar um outro elemento que vai fazer batalha entre os dois e vencerá por algum tempo. Mas aqui fala de uma mesa. Falarão em uma só mesa falarão mentira, por isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então aqui a gente já podemos se encaixar aqui. Hoje temos a ONU, uma grande mesa onde todo mundo fala mentira um para o outro, todo mundo tendo que prosperar. E eles não querem resolver os problemas dos pobres, dos necessitados, das nações, eles estão ali querendo tirar os seus aproveitos, né? Há uma hipocrisia entre as nações, cada um querendo
lucrar. A Europa querendo continuar, que é os países colonizados por eles, como a América do Sul e a África, seja ainda submissa a eles, embora que a Europa está entrando em declínio. Os Estados Unidos quer mesmo que a Europa se ferre. Desculpe a expressão. Eles querem vender commodities para a Europa, e aquilo que aconteceu lá, a Alemanha está numa recessão terrível, por causa do gás russo. A França está entrando em... A França, por abrir, aí a Alemanha por abrir os imigrantes, né, que vêm da África, do lado do Oriente, está também numa uma guerra civilzinha lá. E também economicamente estão precisando dos países colonizados para as commodities. E a França está ficando sem urânio agora, tem que comprar dos Estados Unidos. Quem tem para vender muito é a Rússia. E quem está comprando muito da Rússia é o próprio Estados Unidos, que está fazendo sanções contra a Rússia, daquela guerra lá. Então, fricções das nações, de impérios, estão friccionando. Essas pontas do império são esses países satélites. Mas o que eu quero trazer não é falar de guerra, nem isso, é mostrar onde estamos. Aparentemente parece, no meu entendimento, que estamos aqui, no versículo 27. Do capítulo 11, do versículo 27. Falarão numa mesma mesa as mentiras. E a mesa é a ONU. É a ONU. No capítulo 12 já fala o tempo do fim. Naquele tempo se levantará Miguel, já fala já pelo tempo do fim. O grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo. Deverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro da vida, né? Então, aqui no versículo 27, eu acredito que a gente estamos. Ainda está para muita coisa acontecer até chegar no capítulo 12. O mundo vai acontecer muita coisa. As profecias estão se cumprindo. Nós estamos vendo a olhos vistos. Estamos igual nos dias de Noé. Está meio torto. Estamos vivendo igual nos dias de Noé. Comendo, bebendo, casando, se divertindo, guerreando, fazendo guerra. E não vemos que estamos perto do fim. Estão aí com aquecimento global, mudança dos polos, botando terror no povo, que isso é costumeiro, é ciclo no mundo, isso acontecer. Aquecimento, mudança de polo, embora que talvez a nossa humanidade nunca viu isso, desde que o homem está aqui na Terra, mas a Terra, quem estuda arqueologia não, quem estuda os fenômenos da Terra, sabe que já teve mudança de polo, já teve aquecimento global, independente de o homem botar carbono na atmosfera, isso acontece mesmo, é ciclo. Mas eles estão esquecendo que todo o aquecimento global vem um esfriamento global. Depois de todo o aquecimento global, vem um esfriamento global. E isso é mais perigoso que o aquecimento. Isso que devemos ter cuidado. Mas está na palavra do Senhor, diz que aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos seriam abreviados. A nossa civilização, ela tem um começo, meio e fim. E já foi decretado através da profecia o fim. Então, eu vim aqui falar que está para acontecer várias coisas no nosso país. Tem aí um representante da OTAN,
Saiu até na mídia aí oficial, saiu também no YouTube, saiu coisa, falando repartir o Brasil em 5 partes. Temos que ter cuidado. Não podemos permitir isso. Nós somos um povo unido, embora com as suas diferenças políticas, com suas diferenças religiosas, mas temos que estar unidos. Não podemos deixar isso acontecer. O interesse internacional, como aquela mesa falando mentira, que é a ONU, eles querem mais que a gente se divida para eles poderem explorar nossas commodities, pagar nada e virar uma colônia de novo. O Brasil não pode virar colônia de nenhuma nação. Embora que aparenta ser que a gente somos colônia dos Estados Unidos, ou colônia da Inglaterra, e agora tem a China. Mas não podemos se tornar colônia de ninguém. Temos que negociar com todo mundo, ver os melhores preços, desenvolver, não só ficar vendendo agro, comida, temos que vender tecnologia também, temos que desenvolver tecnologia também, porque um país se torna próspero quando desenvolve todas as suas faculdades, tanto a agricultura quanto a exploração das commodities, de petróleo, gás e a ciência também, tecnologia, a indústria tem que se desenvolver. Esse é um canal evangélico, mas eu estou falando isso também para dizer que eu também sou brasileiro e desejo que o Brasil se desenvolva, seja unido. Porque nós estamos englobados nesses capítulos de Daniel aqui. Em algum parte do versículo de Daniel, do versículo 11, o Brasil está incluído como todas as outras nações estão. Nós estamos globalizados. Tudo que acontecer nas nações, seja coisas boas ou coisas ruins, vai refletir aqui no Brasil. Se for guerra, se for paz, se for tecnologia, mas temos que ficar unidos. E a única coisa que nos une é nossa fé. Não é só a língua, não. Porque vejamos lá. A Rússia e a Ucrânia falam a mesma língua, o russo. A Ucrânia já foi, a Rússia saiu de Kiev, historicamente, depois foi para Moscou, o Império Russo. E ali são nações irmãs, com a mesma história. Também tem conflitos de guerra, um entrando no território do outro, mas são nações irmãs. Mesma a árvore genealógica, mesma língua, mesmas tradições. A fé também deles são idênticas. Mas a fé que eu estou falando que nos une aqui é a fé em Jesus Cristo. Que oramos. Se oramos por uma paz, país para viver em paz. Se oramos para as autoridades, Deus nos ouve. O mundo vai passar uma aflição. O Brasil também deve passar também. Mas podemos pedir a Deus que venha mais calmo. As coisas que têm que acontecer vão acontecer. Mas pedimos a Deus que venha com brandura e que o povo possa estar unido. Mesmo que você seja católico, evangélico, espírita, ou seja lá o que for. Possamos viver em união, respeitando-os a cada um. Nós cremos no Senhor Jesus. Tudo pode aquele que crê em oração e buscamos a paz. A palavra do Senhor nos manda a gente buscar a paz.
orar pelas autoridades, orar pelo povo. Isso eu oro toda manhã e toda noite. Oro para Deus trazer paz às nossas ruas, aos nossos políticos. Mandar fogo também. Quando eu peço para mandar fogo, para purificar o que está lá em Brasília. O de errado ser tirado e deixado o que é certo. Que possamos viver uma vida santa e caia em paz e unidos. A união que eu falo aqui é espiritual e também física. O Brasil precisa se unir mais, porque os inimigos interno e externo do Brasil são grandes. E só tem um vínculo de união que devemos ter, que é a nossa fé. O evangélico manda a gente se unir. A palavra de Deus nos manda orar pelas autoridades, orar pela paz e orar pela união. Tão bom e suave que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Isso pode ser a parte espiritual, como também a parte do dia a dia comum. Peço a todos que orem pelo Brasil. Ore para que as intenções das nações lá fora não venham desequilibrar o Brasil. Nem o Brasil entre por um caminho que não possa voltar. Peço a todos que orem por todos, pelos lares, porque nós temos um inimigo espiritual muito forte, embora que Deus é maior. Mas tudo é possível aquele que ora com intenção, pedir ao Senhor que paz, que repreenda o inimigo espiritual. Se dissermos que existe Deus e não existe o diabo, Satanás e os seus anjos, a gente estamos enganando a nós mesmos, porque o próprio Deus fala que existe. Ele veio para matar e destruir as nações e as vidas do ser humano em família. Possamos, sim, orar para Deus repreender o poder do inimigo, as hostes do inimigo, e vivermos em paz. Porque a vida humana é pequena, igual uma fumaça. Eu me lembro que jogando bola de gude com 8 anos, 5 anos, 8 anos, lembrando que foi ontem, e hoje estou com 62 anos, já passou muita coisa na minha vida. Mas me lembro. Mas parece que é muita coisa, mas é uma fumaça. E assim é a nossa vida. Que possamos viver em paz. Essa live é só para lembrar que nós devemos interceder, falar de paz, buscar a paz. Quando eu servi o exército, quartel, tinha um dizer lá: quem se prepara para a guerra nunca verá ela. Né? É mais ou menos isso, não me lembro totalmente os dizeres, mas era mais ou menos isso. Se a gente se preparar orando, pedindo a Deus misericórdia, paz às nossas ruas, paz ao nosso estado, à nossa política interna e externa, a gente viveremos em paz. O mundo vai em volta se transtornar. Lá na Argentina, esses dias, acho que foi ontem, teve um saque lá, o povo invadindo o supermercado, que a mídia tradicional não fala, essas mídias aí são, desculpa a expressão, mas são merda. Só fala aquilo que quer. Só para enganar o povo. Mas se você procurar saber, ter contatos com outras nações, com outras pessoas, e vai ver vídeos de celular, que houve um saque nos mercados em vários lugares lá na Argentina. A inflação lá está em 110 ou mais, um pouco. O povo não está aguentando, porque entrou lá a ideologia
da mão esquerda e o povo está sofrendo. Então o que acontece? Nós temos que orar pelo nosso país, para não vir se repetir aqui o que acontece na Argentina, na Venezuela, na Nicarágua. A gente não pode deixar isso acontecer aqui. Temos que pedir a Deus que a gente possamos estar aí cercados dessas coisas todas, mas essas coisas não venham entrar dentro do Brasil. Pedir a Deus que repreenda esse espírito devorador, destruidor, que envolve os políticos num lucro desenfreado que acaba todo mundo se perdendo. Quando uma criança duas crianças brigando por um carrinho, acaba quebrando o carrinho. Um puxa de um lado, do outro lado, e acaba as rodas saindo, o carrinho seja despedaçado. Nós estamos vendo isso aí. Só que nós não podemos deixar o nosso país ser despedaçado. E não deixar essas crianças brigar entre si. Pedir a Deus a misericórdia. Porque os desejos das nações lá de fora é que nós briguemos entre nós. Para poder dividir nós. César Augusto falava que dividindo ele poderia reinar. Ele, quando entrava em uma nação, ele queria fazer tudo para dividir as oposições das nações para poder reinar. Tem uma frase bem impactante, que eu não lembro ela todinha, mas é dividir para poder reinar. Não devemos deixar isso acontecer. Estejamos juntos. Precisamos tanto da mão direita como da mão esquerda. Vai ter o equilíbrio. Precisamos ter a cabeça no centro e pensar. A mão esquerda é tão necessária quanto a mão direita. E a mão direita é tão necessária quanto a esquerda. Tem que ter o equilíbrio. Possamos pensar nisso. Porque a cabeça está no meio das mãos. A cabeça que pensa. Quando não pensa, a gente fere. O corpo sente. E o corpo, quando sente, se fatura. E se machuca e fica ferido. Não vamos deixar nosso corpo ficar ferido, né, gente? Vamos orar, vamos cuidar. Vamos tratar do corpo. Que essa mensagem seja trazer paz. Você mesmo que não seja cristão, ore. Pede paz. Você que seja ateu, leva pensamento positivo, já que vocês acreditam em pensamento positivo. Pede paz. Você que é cristão, pede paz a Deus. No momento, se nós pedirmos paz, pode ser que Deus, como lá em Nínive, se arrependa do mal e não deixe o mal acontecer. Nós precisamos pedir paz. Paz. Essa live eu vou ver se eu boto amanhã. Estou gravando segunda-feira para mandar terça. Mas de hoje para amanhã pode acontecer muita coisa nesse país. Eu tive umas visões, eu vendo assim, um gramado e vendo rachadura, divisão de terra. E no alto, o Espírito Santo me levava no alto, eu via também divisões de terra. É a terra sendo dividida. Como está acontecendo aí na África, em outros lugares aí, lá no Quênia, está se dividindo a terra. Em outros lugares aí, né, na fenda de Santander, ali nos Estados Unidos, está se dividindo. E eu via, assim, um campo verde, assim, cheio de grama, sendo dividido também a terra. Vendo fissuras na terra.
Depois Deus, o Espírito de Deus me levava no alto e mostrava a fritura grande. Vamos orar para que isso não seja aqui no Brasil. Vamos orar que isso não venha acontecer. Pedir a Deus para não deixar esse mal acontecer. Que precisamos de todos. Todos somos irmãos. Ficai com Deus. Eu vou terminar a live. Eu sei que eu sou igual aquela história que a floresta estava pegando fogo e todos os animais estavam fugindo. Mas o único que ficou para ajudar a apagar o fogo era um beija-flor que pegava um pouquinho de água lá no lago, vinha e jogava na chama. Aí esse animal, não sei se foi macaco ou seja lá o outro animal, perguntou: por que você faz isso? Não adianta. E ele dizia, o beija-flor dizia para o animal: estou fazendo a minha parte. Então possamos fazer a nossa parte. Tentar apagar o fogo. Porque ele já acendeu. E temos que não deixar se alastrar. Ficar com Deus, que Deus de paz, Deus de misericórdia, vos dê a paz, a tranquilidade, que abençoe o Brasil, as famílias e a todos que processam o nome do Senhor Jesus como seu Salvador e Rei. Ficar com Deus. Amém.